Boa noite, amigo. Boa noite, amiga. Aqui, o seu irmão em Cristo, na fé e na verdade, Demilson Carvalho, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde 1973. Bom, o meu objetivo nesta palestra, ao mesmo tempo uma aula de Bíblia, é refutar, é a primeira vez que faço isso na internet, a um senhor lá de São Paulo, capital, professor de teologia, teólogo, pastor numa comunidade batista tradicional. Eu não ataco os batistas, a igreja batista em si não tem culpa por este cidadão que mente, irônico, sarcástico e, enfim, debochado. Conheço há muitos anos São Paulo. Moramos lá, capital paulista, por quase 33 anos. Há 12 anos, eu e minha esposa de volta aqui a Séries, Goiás, nosso torrão natal. Sempre há debates, especialmente lá em São Paulo, em rádios, em podcasts, na internet, enfim, no YouTube. Esse Joaquim de Andrade é sempre presente, atacando com raiva, ódio, acérrimo ódio, a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele utiliza da desonestidade, falcatruas, mentiras e tal. Mas eu tenho notado o seguinte: nesses debates, normalmente escolhe adventistas fracos, às vezes até teólogos nossos de renome, bons em teologia, grego, hebraico, história, teólogos de outras denominações, eles têm livros e tal, mas em termos da argumentação, todos são fracos, muito fracos, todos são fracos. Eu não digo que sou melhor, bom somente Deus, só que Deus não debate. É missão nossa exaltar a verdade e rebater o erro. Enfim, louvo a Deus, nosso bondoso Pai Celestial, o qual pelo Espírito Santo, como diz a Bíblia, nos agracia com dons e talentos para lermos a Bíblia, entendermos a verdade e defendê-la. Claro, defender a verdade, ao mesmo tempo refutar o erro. Só que o erro não vem sozinho, não tem asas, não vem voando, não tem pés, não vem caminhando. O erro é ensinado por pessoas, a verdade também. Então, num debate que eu assisti no YouTube, até por acaso, descobri, um podcast e tal, então, escolheram um adventista do sétimo dia, considerado leigo. Ele é sincero, educado, porém, não tem a competência para debater, especialmente com esse sarcástico Joaquim de Andrade. Então, o debate foi sobre a nossa igreja. Se a igreja adventista do sétimo dia é ou não é uma seita. No outro dia, eu farei mais um vídeo sobre isso. Já tem um vídeo sobre isso, então, na internet, detalhes, oportunamente, aguarde. Aí esse Joaquim Andrade, então, puxou o assunto da lei, guarda do sábado. É fato que nós guardamos o sábado em obediência ao quarto mandamento do nosso Deus no Decálogo. E quando então surgiu o assunto de Ellen G. White, foi Joaquim Andrade, trocou nisso como falsa profetisa, segundo Joaquim Andrade, e outros, farinha do mesmo saco. Então este adventista, simples, bem simples, sincero, porém bastante equivocado em vários pontos. Então aparentemente ele perdendo o debate. Se fosse comigo, hein? Demilson Carvalho, eis-me aqui, Joaquim Andrade. E então, sabe quem sou, não? Demilson Carvalho, no rádio há mais de 38 anos. Lembra do meu trabalho, o Apocalipse na Praça? Quando você perdeu terrivelmente no grego ali sobre o ladrão na cruz e tal. Hoje mesmo não para o paraíso, coisa assim. Enfim, isso aqui, Demilson Carvalho, ainda no rádio. Luz para o Mundo, em 2 FMs. Enfim. Daí o Joaquim Andrade disse que a lei e os profetas, ele disse que a Bíblia fala que a lei e os profetas duraram até João. Isso aqui é a prova. Eu copiei isso ontem. Sua fala aqui
deste debate no YouTube. Esse aqui é o Joaquim Andrade falando essa inverdade, essa falácia, essa heresia, essa mentira que a lei e os profetas duraram até João, inclusive culpando Cristo por tal fala mentirosa, que a lei e os profetas duraram até João. Vejamos, quer dizer, ouçamos. Não. Ele vai ser salvo? Então vamos lá, vamos por partes. Ele vai ser salvo? Quando você fala falsa profetiza, Isso. quer dizer que existem verdadeiros profetas, certo? Na igreja de vocês, eu acredito que Nós vocês não temos acreditam. profetas. Mas A vocês lei e acreditam os que... profetas duraram até João, diz a Não, Bíblia. tudo... Esse que fala, ele vai ser salvo, ele vai ser salvo, é o pastor Batista de São Paulo, Joaquim de Andrade. E quem fala e você percebe a timidez, não diria o nome, questão de ética, é irmão da nossa igreja, sincero, então, honesto, porém, fraco para debater. Então, aí o Joaquim fala, a lei, na nossa igreja não tem profetas, profetiza e tal, porque a lei e os profetas duraram até João. Nessa aula bíblica, histórica também, eu tratarei apenas da questão dos profetas, se profetas duraram até João. Se o João, não o João dos evangelhos, do Apocalipse, João Batista, aquele que arrancaram a cabeça no cárcere. Então, se houve ou não, vários outros profetas depois desse João, inclusive o Senhor Jesus Cristo como profeta. E agora? Vamos por partes. Ele vai ser salvo? Quando você fala falsa profetiza, Isso. quer dizer que existem verdadeiros profetas, certo? Na igreja de vocês, eu acredito que Nós vocês não temos acreditam. profetas. Mas vocês A lei e acreditam os que... profetas duraram até João, diz a Não, Bíblia. tudo... Mais uma Ele vez. vai ser salvo? Então vamos lá, vamos por partes. Ele vai ser salvo? Quando você fala falsa profetiza, Isso. quer dizer que existem verdadeiros profetas, certo? Na igreja de vocês, eu acredito que Nós vocês não temos acreditam. profetas. Mas vocês A lei e acreditam os que... profetas duraram até João, diz a Não, Bíblia. tudo... A lei e os profetas duraram até João, diz a Bíblia. Será? Este camarada, Joaquim de Andrade, São Paulo, está relatando, indubitavelmente, na ponta língua de coração salteado, porque ele não leu na Bíblia, Lucas 16, versículo 16. Só que ele conhece muito bem a mesma passagem na tradução correta da língua grega para a nossa língua portuguesa, encontrada em Mateus 11, versículo 13. E como ele é batista, ele conhece, porque eu conheço quanto mais ele, muito bem, essa tradução bíblica que tem o dedo de uma pessoa muito boa, um lexicógrafo, professor de teologia, hebraico, grego e tal, lá de São Paulo, o pastor batista da igreja dele, tradicional, Luiz Saião, que tem muito a ver com essa Bíblia aqui, NVI, tradução nova linguagem, nova versão internacional, NVI, nova versão internacional. Daqui a pouco lerei nessa tradução da igreja desse Joaquim André Batista, Lucas 16, 16. Porém começa, ainda não é sobre a lei, sobre os profetas, porém uma pincelada sobre a questão da lei. A lei e os profetas duraram até João. Então Lucas 16, 16, nessa tradução aqui, nova versão internacional, o Ferreira de Almeida e tal, em quase todas. Lucas 16, 16, dizendo, alegadamente, claro que não, o Cristo. Porque a lei e os profetas duraram, alguma versão diz, vigoraram até João. Só que no grego há uma falha, porque falta a palavra relativa tanto a durar, vigorar, como a profetizar. Teria que ser profetizar, como está em Mateus 11, 13, respeitando o contexto bíblico sobre o assunto. Então, Mateus 11, versículo 13. A lei e os profetas profetizaram até João. Bom, vamos já à NVI, nova versão internacional. Em quase todas as traduções bíblicas protestantes católicas, se diz em Lucas 16, 16, que a lei e os profetas duraram, vigoraram até João. Repito, a palavra que seria relativa a durar, vigorar ou profetizar, que é o caso correto,
não é encontrado uma falha de copista, e no grego a passagem está aleijada, incompleta, está assim: a lei e os profetas, até João. A lei e os profetas até João. Só que esse pastor aqui, professor de teologia da igreja do Joaquim Andrade Batista, tradicional, corrigiu isso nessa tradução, NVI, nova versão internacional. Tem um aberto aqui em Lucas 16, versículo 16, onde leio: a lei e os profetas profetizaram até João. Esse aqui, Joaquim Andrade, não é a tradução bíblica da Ellen Goldwhite, São Batista Adventista, não, é nossa, era a sua igreja, Luiz Saião, conhecidíssimo, não? Aí que está, maravilha. Bom, Mateus 11, 7 a 13. É, na verdade, aqui uma aula bíblica profunda sobre isso, não somente sobre os profetas. Houve ou não profetas depois de João aqui relatado, em Lucas e Mateus e tal? Primo do Cristo, 6 anos mais velho, João Batista. Houve ou não vários profetas, vários, incluindo o Senhor Jesus Cristo como um excelente profeta. Vejamos. Então, Mateus 11, 7 a 13. Mateus capítulo 11. Eu enchi aqui minha Bíblia de papeizinhos, marca-páginas, porque facilita que eu encontre o local nisso, e já encontrei. Mateus 11, 7 a 13. Mateus 11, 7 a 13, inicio a leitura. Dizendo Cristo: portanto eles, começou Jesus a dizer à multidão, a respeito de João, que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que usam roupas finas estão nos palácios dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. João é aquele de quem está escrito: à tua frente envio o meu anjo, que preparará o caminho de diante do teu caminho, que preparará diante de ti, o teu caminho. Em verdade vos digo que, dentre os que nasceram de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomada a força, e pela força apoderam-se dele. Versículo 13, oh glória! Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus 11, versículo 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aí Joaquim Andrade, falsificando a Bíblia, mentindo, com sarcasmo, deboche, ironia, quanto esse adventista humilde, que de fato bem intencionado, porém incompetente para debater com você ou com qualquer outro, na realidade, quero ver enfrentar isso aqui, Joaquim Andrade, Demilson Carvalho. Não que seja bom, é bom a Deus, só que Deus nos torna bons sim, doutores de um assunto, por que não? Então, mais uma passagem. Malaquias foi referendado aqui, em Mateus 11, agora a base dessa passagem, fundamento que é Malaquias 3, versículo 1. Malaquias capítulo 3, versículo 1, onde leio: vede, eu vos envio o meu mensageiro. Quem foi esse mensageiro? João Batista. Aqui não foi iluminado, mas o Cristo falou que isso cumpriu-se nele. Malaquias 3, 1. Vede, eu vos envio o mensageiro, o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Vede, eu vos envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá o seu templo o Senhor. Qual Senhor? O Cristo. Virá o seu templo o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança. O mensageiro da aliança, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então a profecia relativa ao mensageiro que prepararia o caminho diante do Cristo, João Batista, seu primo,
Prosseguindo aqui 3:1, cumprido em João Batista, conforme Cristo acabou de atestar, em Mateus capítulo 11, 7 a 13. Mais uma passagem. Lucas 1, 67. Um profeta aqui, sacerdote, chamado Zacarias, o pai do João Batista. Também era profeta. Lucas 1, versículo 67. Lucas 1, 67, aqui está onde leio. Lucas 1, 67. Zacarias, seu pai de quem? João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou. Aqui as passagens, mais uma passagem. Lucas 2, 36 a 38, aqui uma profetisa, Ana. Lucas 2, 36 a 38, aqui está. Lucas 2, 36 a 38, profetiza Ana. Estava ali a profetisa Ana. Não precisa continuar lendo, já foi bastante. Estava ali a profetisa Ana no templo. Mais uma passagem. Agora partindo já para o maior profeta, naturalmente um ser humano, porque como filho do homem, um de nós, o Cristo foi também profeta, além de rabino, além de filho de nosso Deus, filho de Deus, filho do homem, o arcanjo Miguel, como homem na terra, claro, encarnação, etc. Então temos aqui, Deuteronômio 18, 15 a 18. Moisés era profeta e profetizou concernente a um profeta especialíssimo que surgiria semelhante a ele, o Cristo. Está aqui em Deuteronômio capítulo 18. Já encontrarei isso aqui está o papelzinho. Eu tenho que ter cuidado porque essa Bíblia tem as folhas muito frágeis e elas podem se rasgar. Essa é uma tradução muito boa que eu utilizo aqui em programas de rádio Luz para o Mundo também. Então aqui está. Deuteronômio capítulo 18, 15 a 18. Deuteronômio 18, 15 a 18. O grande profeta, o Senhor teu Deus, te levantará um profeta como eu do meio de teus irmãos. A ele ouvirás. Foi o que foi o que pediste ao Senhor, o teu Deus, em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor, o meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem no que disseram. Eu lhes levantarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Deus dizendo que seria levantado um profeta semelhante a Moisés, semelhante a ti. Porei as minhas palavras na boca dele, na sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Então isso cumpriu-se no profeta Jesus Cristo, como veremos na sequência. Mais uma passagem. João capítulo 1, 43 a 45. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia. Encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés onde? Deuteronômio 18, eu acabei de ler. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, não só Moisés, como outros profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. Acharam o profeta anunciado por Moisés e outros profetas, lá no Antigo Testamento, como se diz, Jesus Cristo, profeta. Alguém se admira, Demês Carvalho, Jesus Cristo era mesmo profeta? Sim. Inclusive ele concordou com isso, que ele era profeta. Veremos a passagem daqui a pouco. Viu, Joaquim de Andrade? Ouvindo? Então mais uma passagem. Atos capítulo 3, 22 a 24. Atos capítulo 3, capítulo 3. Atos 3, 22 a 24. Aqui está Atos 3, 22 a 24. Leio. Homens israelitas, escutai estas palavras. Aqui é o discurso do Pedro, Pentecoste, cheio do Espírito Santo. Jesus de Nazaré
foi homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem, vos entregaste, este homem vos foi entregue pelo determinado propósito e conhecimento antecipado de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de ímpios. Versículo 24. Deus, porém, o ressuscitou, soltos os laços da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Bom, Atos 3, 22 a 24, tudo bem, se eu notei faz sentido, mas é uma passagem, anote. Atos 21, 10 e 11. Atos capítulo 21, um pouco adiante, claro. Atos 21, aqui está. Atos capítulo 21, versículos 10 e 11. No dia seguinte, partindo dali, chegamos a Cesaré. Entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete diáconos, ficamos com ele. Tinha esse 4 filhas solteiras que profetizavam. Então, mais 4, além da Ana, profetiza. Agora acabamos de encontrar 4 profetisas, filhas de Filipe. Eram profetisas. Alguém fala profeta? Não, profeta é homem. Mulher é profetisa. 4 profetisas. Demorando-nos ali, é mais, hein? Mais profetas chegando. A fila anda, a fila voa. Filha de profetas. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou de Nazaré um profeta do nome Ágabo, que tinha vindo ter conosco, etc. e tal. Aí em Atos 21, 32, porque alguém diz, mas o apóstolo Paulo era apenas um apóstolo, ele não era profeta também, além de apóstolo, profeta, Paulo, cujo nome original era Saulo, na verdade em hebraico é Shaul, o pequeno, depois Paulo, na adaptação linguística, enfim. Atos 21, ainda em Atos capítulo 21, 8 e 9 já foi, 10 também, Atos 21, 8 e 9, eu li agora o versículo 10, aqui está, não li não, demorando-nos ali por muitos dias, tudo bem, repito, chegou da Judéia um profeta de nome Ágabo, agora ainda em Atos 10, versículo, não é aqui, já chegaremos a Paulo como profeta. Atos, é Atos 15. Atos 15, relata Saulo ou Paulo como profeta. Atos 15, 22 e 32, agora sim. Então decidiram os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, na Síria. Os que escolheram foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. Agora versículo 32, estou ainda em Atos 15, agora versículo 32, aqui está. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, então, o que eram Judas e Silas? Profetas. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, encontraram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Recomeça com Atos 11, 27 e 28, sobre o profeta Ágabo, tratado lá em Atos 11. Assim, aqui mesmo, não em Atos 11, desculpe. Então, Atos 11, 27 e 28. Atos 11, 27 e 28. Ágabo prediz uma grande fome. Naqueles dias, desceram profetas. Quem desceu? Desceram profetas. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. É que eu falei na Síria, não? Levantando-se um deles, chamado Ágabo, anunciou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, a qual aconteceu
no reinado de Cláudio, um dos imperadores do Império Romano Ocidental, Cláudio. Agora, Atos 13, versículo 1. Atos 13, versículo 1. Atos 13, versículo 1, está. Na igreja de Antioquia, havia alguns profetas. Havia o quê? Quem? Na igreja de Antioquia, na Síria, alguns profetas e mestres. Na igreja de Antioquia, havia alguns profetas e mestres, a saber... Vejamos os nomes de alguns profetas de Antioquia, na Síria. Na igreja de Antioquia, havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé, e Simeão, chamado Níger talvez, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E Saulo, que depois teve o nome mudado para Paulo. Na verdade, em hebraico, Shaul, não? Então, tudo bem. Shaul, Saulo, Paulo, a mesma pessoa. Aquele que consentiu no apedrejamento do Estevão, que na verdade dirigia juridicamente aquele grupo de assassinos de cristãos, o qual, indo a Damasco, capital da antiga Síria, então o Cristo converteu e tal, coisa assim, não? De perseguidor, tornou-se perseguido, Saulo, Shaul, Paulo. Finalmente, não? Vamos prosseguindo. Atos 15, 22. Já foi, não? Todas as outras passagens, eu cheguei a ler e explicar-as. Ou seja, vários profetas aqui nominados e tal. Agora partindo para finalizar isto, o Senhor Jesus Cristo, esse é o principal, Senhor Jesus Cristo. Bom, então foi profetizado pelo profeta Moisés em Deuteronômio 18, 15 e 18, confirmado pelo discurso Pedro no Pentecostes do Espírito Santo, que tal profecia Deuteronômio de Moisés cumpriu-se em Cristo, profeta excelente. Então sobre o Senhor Jesus Cristo. Será que ele era de fato profeta? Pois Moisés disse: o Senhor, o vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo que vos disser. Todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Marcos 6, 4. Jesus, porém, lhes disse: um profeta não tem honra na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. A qual profeta o Cristo fala aqui acerca dele mesmo, que aqui ele estava sem honra em Nazaré, onde ele foi criado, onde na sua primeira pregação ali, conforme está em Lucas 4, tentaram assassiná-lo jogando lá embaixo, no precipício. O Cristo se considerando profeta, claro, ele sabia que havia sido profetizado em Deuteronômio 18, claro, conhecia profundamente as Escrituras, e tudo foi profetizado acerca dele, como ele relatará daqui a pouco em Lucas 24. Então, um resumo assim: Joaquim de Andrade, pastor batista tradicional, São Paulo, professor de teologia, dizendo ser profundo em hebraico, grego e tal, é acérrimo inimigo da nossa igreja, da igreja Adventista Sétimo Dia, a qual ele combate com ira, deboche, sarro, ironia. Muito sarcástico ele, e com desonestidade, porque o camarada que conhece a NVI, que conhece Lucas 16 da NVI, e em qualquer tradução, mesmo católico romano, em Mateus 11, versículo 13, que a lei e os profetas não vigoraram até João, e sim que profetizaram até João. Assim, eu relatei há pouco, falei a passagem, não li, apenas relato, resumindo a ponta da língua. O Cristo ressurreto, 2 discípulos deixaram aquela casa lá em Jerusalém, onde os discípulos estavam com as portas trancadas com medo dos judeus, e voltaram à sua casa. O sol já havia se posto em Emaús. De repente, aquele forasteiro conversando com eles, era o Cristo ressurreto. Eles de imediato, até porque estava escuro, não o reconheceram. Ele fez que ia adiante, e os dois, entra aqui, na tarde, é perigoso, assaltantes, não? Já havia assaltantes naquele tempo, coisa terrível, coisa antiga, assaltantes, ladrões, enfim, assassinos. Ele entrou, então deram a ele pão entregar com certeza. Quando ele ergueu o pão para dar graças, aí o reconheceram. Era um gesto comum dele. Aí eu reconheci pela fisionomia, acenderam alguma candeia, não, lamparina,
Aí ele sumiu na frente deles, voltaram para Jerusalém. Então o Cristo relata em Lucas 24, 44, 45, que perante aqueles dois, abrindo as Escrituras, explicou a eles o que deles se achava, profetizado em todas as Escrituras sobre a lei e os profetas. Coisa maravilhosa, não? Que tudo se cumpriu nele como profetizado pela lei e pelos profetas. Por lei, entenda, pela palavra hebraica, Torá. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia. E também Salmos, profetas e tal, como Cristo disse, Lucas 24, não? Que em Cristo, nele, cumpriu-se que estava na lei, nos Salmos e nos profetas. Coisa maravilhosa. Então, Joaquim de Andrade, batendo com a língua nos dentes, humilhando aquele nosso irmãozinho humilde, adventista, pouco conhecimento, geralmente passando vergonha, infelizmente. Oremos por ele, não direi o nome dele, claro, questão de ética. Então, o Joaquim de Andrade falando essa besteira aqui tremenda, essa mentira, seu mentiroso. Ele vai ser salvo? Então vamos lá, vamos por partes. Ele vai ser salvo? Quando você fala falsa profetisa, Isso. quer dizer que existem verdadeiros profetas, certo? Na igreja de vocês, eu acredito que nós vocês não temos acreditam. profetas. Mas vocês A lei e acreditam os que... profetas duraram até João, diz a... Não. Perdeu o Mané, ou quer dizer, Joaquim, perdeu. Infelizmente. Devia estar ao lado não da nossa igreja, sim da Bíblia, da verdade, para ser como eu e não passar vergonha. Perdeu, Mané, Joaquim.